Boa tarde, meus amores, né? Estamos de volta com mais um vídeo para vocês do módulo 3, capítulo 9. Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Então, o capítulo 9, no módulo 3, fala da acessibilidade para todos. Aí tem a abertura com a leitura de imagem, que faremos na live, né? E aqui diz assim: cada pessoa tem um jeito de se comunicar, se locomover e de entender o mundo. Acessibilidade significa oportunidade, criar oportunidades para que todos possam fazer as mesmas coisas, cada um à sua maneira. Na página 58, como sempre, temos o início de conversa, que é um texto, né? Que é uma HQ, uma história em quadrinhos, que não tem escrita, só tem imagem. Você vai fazer a leitura da imagem, 59, 58, 59, 60. E na 61, como é de Maurício de Souza, fala um pouquinho sobre ele. Diz assim: o pai da turma da Mônica nasceu em 1935, em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Em 1959, ele criou Bidu, seu primeiro personagem. Depois começou a publicar tirinhas de outros personagens. Surgia então a Turma da Mônica, inspirada em seus filhos. Né? Então, ele colocou Mônica, se não me engano, ele tem a Mônica, tem a Mariana, né? Tem outra filha também, Mariana. Aí tem a interpretação oral, que vamos fazer na nossa live, são 3 perguntinhas. Na página 62, começam as atividades de interpretação. Bom, escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência de Luca. Aí você vai descobrir a palavra. Número 2, de acordo com os quadrinhos da página 58, responda as questões a seguir. Letra A. O que a expressão facial dos personagens Luca e Marina demonstra quanto aos que estão sentindo? Aí você vai dizer que sentimento, se é felicidade, se é tristeza, se é alegria, tá? Se é entusiasmo, aí você vai escrever. Letra B. Por que Luca e Marina tiveram essa sensação? Tem um motivo, né? Letra C. O que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura? Aí é muito fácil também. Letra D, ligue cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da HQ. Aí tem Marina e tem Luca. Você vai ligar cada personagem ao tipo de história correspondente. Na página 63, temos a atividade 3. Qual foi a reação dos personagens ao chegarem à livraria? Por que eles tiveram essa reação? Aí você vai dizer como eles ficaram, por que eles ficaram assim, né? Na atividade 4, no segundo quadrinho, da página 59, Marina aparece olhando para Luca e piscando. O que a expressão de Marina significa? Bom, letra B. Imagine o que ela poderia dizer nesse momento e escreva no balão a seguir. Aí é totalmente pessoal, né? Você vai escrever o que você imagina que ela poderia dizer naquele momento. Atividade 5. O que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que o amigo não podia entrar na loja? Bom, aí já é uma questão de preconceito, né? Estavam discriminando o colega. Então, aí você vai escrever com as suas palavras. Na atividade 6, assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. Bom, ele escorregou em uma poça d'água e se machucou. Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. Ele almoçou na livraria e depois comeu uma banana. Você vai olhar lá as imagens e vai perceber logo, né? Na página 64, também ainda atividades. Atividade 7, observe as palavras a seguir empregadas na HQ. Como já sabemos, HQ quer dizer histórias em quadrinhos, né? O que essas palavras indicam na história?
Aí você vai, a palavra azul, o que ela quer dizer? É um som, né? O que esse som significa? E a palavra bum, também o que esse som significa. Você coloca a palavra aí do lado que som ela significa. Aí cada um vai interpretar da sua maneira, né? Letra B, junte as sílabas da mesma cor e descubra o nome que estas palavras recebem e em seguida escreva abaixo. Aí você vai ver pela cor, né? E você já sabe que vai aparecer uma palavrinha que nós já aprendemos lá no segundo ano, que são as onomatopeias, são esses sons, né? Que a gente produz para representar o que está acontecendo naquele momento. Atividade 8, após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? 9. Como Lucas se sentiu no final da história? Aí você vai colocar se ele ficou feliz, se ele ficou triste e por quê. Não esqueçam o porquê. Tá bom? Na página 65, você também ainda, fechando as atividades de interpretação. Atividade 10. Além de divertir o leitor, qual é o objetivo dessa HQ? Assinale a alternativa verdadeira. Aí tem 3 alternativas, só uma é verdadeira. A primeira, conscientizar o leitor sobre a acessibilidade, conscientizar o leitor sobre a importância da leitura, convencer o leitor sobre os benefícios da banana. Nada a ver, né? Atividade 11. A HQ que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história? Por quê? Aí é pessoal, você vai dizer sim ou não, né? E aí é como você interpretou, você entendeu a sua história. Atividade 12. A HQ A Rampa foi publicada em um gibi, onde mais é possível encontrar histórias em quadrinhos. Aí você vai colocar, tem 3 alternativas, apenas uma. Em jornais, revistas, livros da internet, em dicionários e livros de receitas, em livros de poemas e enciclopédias. Atividade 13, qual é o público-alvo dessa HQ? Ou seja, a quem ela é destinada? Ou seja, quem mais se interessa em assistir, né? Com certeza, crianças e adultos, então, crianças e adolescentes, né? É infanto-juvenil. Também até adultos, né? Vamos dizer assim, os 3. Infanto-juvenil, crianças, jovens e adultos. Você pode botar infanto-juvenis e adultos. E finalizando a página 65, você tem um lembrete que você pode pegar o seu marca-texto e marcar. História em quadrinhos, HQ, é uma narrativa contada em quadros. Ela apresenta imagens e pode conter falas em balões. Né? Existe balão de fala, existe balão de pensamento. O objetivo principal é divertir o leitor, mas além de humor, também pode conter reflexões, críticas e também ensinamentos. Quem puder, marque no seu módulo, ok? Na página 66, sempre vem essas curiosidades, né? Cidadania no dia a dia, inclusão e cinema. Bom, as limitações físicas não são impedimento para viver uma vida normal. Leia um trecho da notícia e conheça um projeto realizado em São Paulo que promove a inclusão. Alunos produzem curtas sobre pessoas com deficiência. Na quinta-feira, dia 24, alunos de escolas municipais de São Paulo mostraram no Cine Olido, em São Paulo, 8 curta-metragem, né? Que falam sobre a convivência com pessoas com deficiência. Os filmes que foram feitos pelos próprios estudantes fazem parte do projeto Inclusão na Tela, o olhar dos estudantes, para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro. Os alunos fizeram entrevistas, filmagens, escreveram textos. Tudo isso com o objetivo de que as pessoas que assistam pensem sobre o dia a dia dos deficientes. Por exemplo, imaginar, né, como essas pessoas sofrem, né, que elas às vezes não têm acesso a determinados lugares, né, se não tem uma rampa, tem uma escada, não tem como subir, um cadeirante, por exemplo. Então é bem complicado. E aqui tem
as perguntinhas que são para ser respondidas oralmente. Faremos, como eu já fiz a leitura, faremos a interpretação oral na live. Na página 67, falamos do conteúdo de hoje. Aqui inicia-se. Vamos falar de pronome pessoal. Bom, gente, o que é o pronome pessoal? São aquelas palavrinhas que ficam anteriores, ficam antes quando vamos conjugar os verbos. Por exemplo, eu, sempre falo deles, né? Já trabalhamos isso. Seja no presente, no passado, no futuro. Quando você vai conjugar o verbo, tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. São 6 pronomes, né? Sendo que 3 no singular e 3 no plural. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles, terceira pessoa do plural. Ao conjugar o verbo, flexionar ele no tempo pedido, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, você vai precisar utilizar os pronomes pessoais do caso reto. O pronome pessoal ele pode ser do caso reto, que são esses que eu acabei de falar, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, que vocês já conhecem, e também se classificam como os oblíquos, que vocês vão ver posteriormente, daqui a pouco. E um outro vídeo vou falar dos pronomes pessoais de tratamento, que não vai ser hoje. Eu vou falar do reto e do oblíquo, ok? Então, aqui tem um texto. Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é cadeirante, adora esportes e é muito fã do cantor Herbert Viana, da banda Os Paralamas do Sucesso, que também é cadeirante. Em algumas historinhas em que Luca aparece, são apresentadas situações de falta de acessibilidade que ele consegue superar com a ajuda de seus amigos. Luca ensinou-lhes, esse lhes aí, gente, um pronome oblíquo. Nós vamos ver a tabela daqui a pouco. Que sua limitação não é um obstáculo para a diversão. Quer dizer, ele não se sente infeliz, ele não se sente inferior, né? Que bom isso, é uma lição de vida para todos nós, né? Letra A, de acordo com o texto, quais são as principais características de Luca? Aí você vai escrever, está dizendo aqui em cima, é só você olhar e escrever aqui. Letra B, ligue as palavras destacadas no texto ao termo a que eles se referem. Ele, para estar substituindo o nome Luca. E lhes, para você não falar eles, os seus amigos, né? O pronome oblíquo também, ele facilita na hora de escrever, como o pronome reto. Em vez de repetir o nome da pessoa, você usa o pronome pessoal do caso reto. E para não ficar, amo ela, isso não existe, é amo-a, né? Amo você, amo-lhe, né? Então, o pronome oblíquo é isso, ele facilita, não fica aquela escrita errada, né? Esquisita. Tem muita gente que ainda fala assim, mas precisamos nos acostumar com os pronomes oblíquos. 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por um dos pronomes entre parênteses. Aqui são os pronomes pessoais do caso reto, por exemplo. Letra A, Mônica é amiga de Luca. Bom, então como Mônica está em negrito, você vai substituir o substantivo próprio Mônica pelo pronome reto. Bom, se é uma menina, só pode ser ela. Então vai ficar assim, ela é amiga de Luca. Já foi trabalhado no segundo ano com vocês. Mas vamos repetir agora. Ela teria que ser com letra maiúscula porque está iniciando a frase. Na letra B, você tem Cebolinha e Cascão sempre tentam pegar Sansão. Cebolinha e Cascão seriam quem? Nós? Não, nós é quando eu coloco eu e alguém. Eu e titia, eu e mamãe, eu e João, eu e Maria, nós. Mas aqui são eles, porque Cebolinha e Cascão sempre tentam pegar Sansão. Então, o pronome correto aqui seria eles sempre tentam pegar Sansão. Falei Cascão. Cebolinha e Cascão sempre tentam pegar Sansão. Então, ficaria eles sempre tentam pegar Sansão. Ok? Sempre substituindo o nome pelo pronome. Na 68, continue os exercícios. Atividade 3. Os pronomes que você empregou na atividade anterior substituíram
Verbos, vocês já sabem o que é verbos. Substantivos ou adjetivos? Com certeza, substituíram os substantivos, né? Aí tem um lembrete para você marcar. Pronomes pessoais são palavras que substituem substantivos. Eles indicam quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos e indicam a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa gramatical. Seja ela a primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala e terceira pessoa, assunto, sobre quem ou que se fala. Aí tem aqui uma tabela para você marcar, ó, aquilo que eu falei anteriormente. Bom, pessoa gramatical, pronome reto, pronome oblíquo. Aí tem primeira pessoa do singular, eu. Pronome oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, tu. Pronome oblíquo, te, tigo, contigo. Tem gente que confunde. Às vezes é te, põe ti, mas tem que ficar bem atento. Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nós. Nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vós. Vos, convosco. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Se, si, consigo, os, as, lhes. Ainda marcando, né? A segunda pessoa do singular, tu, não é utilizada em todas as regiões do Brasil. E a segunda pessoa do plural, vós, quase não é utilizada no país. Bom, sabemos que os gaúchos costumam usar muito a segunda do singular, que é o tu, né? Geralmente. Mas no Rio, nós não costumamos utilizar, em outros estados brasileiros também não. Quando você quer se referir a você e outras pessoas, que termo costuma usar? Nós ou a gente? A expressão a gente equivale ao pronome nós. Outra dificuldade que muitos adultos falam. O a gente, ele não tem plural. Ou você fala a gente foi, ou você fala nós fomos, não é? A expressão a gente, ela equivale ao pronome nós, mas ela é usada em situações um pouco mais informais e no singular. Veja, nós somos amigos, plural. A gente é amigo, singular. Então, a gente não vai para o plural. A gente fomos, corta, não existe. Nós fomos, ou a gente foi. Ok? Atenção, essa expressão é escrita separada. Se for agente juntinho, é agente policial, né, detetive. E se for, ou de alguma empresa, alguma coisa, se for o agente como pronome, no caso é separado. Vou ler de novo, ó. Atenção, essa expressão é escrita separada, agente. O agente junto, escrito junto, refere-se a um agente secreto dos filmes, ou agente de viagem, por aí. Ok? Finalizando na 69... que aqui nós temos as atividades. Atividade 1. Reescreva as frases substituindo a expressão em destaque por um pronome pessoal. Bom, acessibilidade aqui vai ser ela, claro, né? Você vai repetir, reescreva, você vai escrever a frase de novo. Em vez de escrever a acessibilidade que está em negrito, você vai colocar ela. Letra B. Eu e meus amigos vimos 2 araras. Eu e meus amigos ficamos impressionados com as araras. Eu e meus amigos vimos 2 araras. Eu e alguém, como eu já falei, nós. Eu e meus amigos, você vai colocar nós. E no final, em negrito também, as araras, você vai substituir por elas, que está no feminino plural. Letra C. Meus tios gostam muito de pescar. Meus tios me convidaram para pescar no sítio no final de semana. Bom, que está em negrito, meus tios, na segunda vez. Então, você vai substituir por eles. Obviamente, como é um ponto continuativo, não é um ponto parágrafo, né, meninos? Você vai colocar a letra maiúscula após o ponto continuativo. Eles, ok? Com E maiúsculo também. Atividade 2. Complete as frases com os pronomes pessoais do quadro abaixo de acordo com o contexto. Isso vocês já sabem, né? A concordância verbal. Hoje eles vão ao cinema comigo. Entrou também o pronome pessoal do caso oblíquo.
Letra B. Eu quero dividir meu lanche contigo. Letra C. Você comprou esse presente para mim? D. Nós queremos que você viaje conosco. E letra E. Tu gostas, segunda pessoa do singular. Tu gosta de sorvete de abacaxi? Bom, posteriormente vou falar do eu e do mim também, que tem muita gente que ainda confunde, né? Mas isso é para depois. Finalizamos aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem e até a próxima. Ok? Um beijo.